Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e a vida real de pessoas neurodivergentes. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento e supervisora aba na Somos Singular e chego aqui mais uma vez para trazer muita informação de qualidade para vocês. Olá, sou Rafaela Mello, psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga e também supervisora na Somos Singular. E tô aqui para compor esse time para essa conversa muito especial de hoje. É isso aí! E para você que ainda não se inscreveu no canal, fica aí o convite, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e confira os episódios anteriores. E não esquece também de compartilhar o nosso conteúdo com amigos, família, qualquer pessoa que você acha que pode se beneficiar dessa informação aqui. Maravilha! Para o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os sinais do autismo em diferentes fases da vida. E para conversar sobre isso, a gente convidou o doutor pediatra Pedro Mastitelli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou super honrado com o convite aqui para falar com vocês. Quanto mais a gente falar de autismo, melhor. Quanto mais as pessoas conhecerem, melhor, né? Para poder incluir todo mundo nessa conversa, nesse papo legal. Com certeza, maravilha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina. E eu vou apresentar o Dr. Pedro agora. Ele é pediatra aqui na cidade de Taubaté, formado pela Unital. Começou sua carreira na linha de frente, atendendo muitas emergências no hospital regional, que foi uma experiência certamente muito desafiadora, né? Bastante. Ele nos contou que a grande virada de sua carreira veio com o nascimento da sua filha, a Marina, que hoje tem 8 anos. Foi quando ele decidiu abrir o seu próprio consultório. E no dia a dia com as famílias, ele percebeu que as queixas sobre o desenvolvimento infantil eram cada vez mais frequentes. É uma realidade que a gente vive hoje, né? Esse movimento levou a se especializar em neurodesenvolvimento e no atendimento de transtornos como o autismo e o TDAH. Além de ser um profissional dedicado, o Dr. Pedro é casado com a doutora Renata, que é dermatologista, é um super pai, referência em pediatria no Vale do Paraíba e impacta centenas de pessoas em suas redes sociais. Perfeito. O Dr. Pedro compartilhou algo muito pessoal e importante conosco. Ele mesmo tem TDAH e um QI que se aproxima das altas habilidades. Bate na trave, como dizia mesmo. O que, sem dúvida, ele dá uma perspectiva empática sobre o tema que a gente vai discutir hoje. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Muito. Obrigado novamente por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, pra gente começar, conta um pouco da sua trajetória profissional, né? O que te fez decidir pela medicina e te levando à especialização aí no desenvolvimento infantil. Eu até falei em outras situações, como eu escolhi fazer medicina, não teve muita escolha, né? Meu irmão, o Ricardo, ele é professor aqui na Unital de pediatria, Ricardo. Olha só. Legal. E ele é 11 anos mais velho que eu. Então eu fui a raspa do tacho ali. Eu tenho 11 anos de diferença pra minha irmã mais velha também. Então. Eu tenho ainda um outro irmão, Rogério, que é 12 anos mais velho. Então os dois muito próximos e eu bem distante. Eu era o caçulinha da casa e tal. Então o Ricardo eu vi na faculdade de medicina, acho que desde os 10 anos de idade, desde os 12 anos mais ou menos, eu vejo o Ricardo na faculdade. E então, assim, não teve nenhum momento que eu falasse, eu quero ser médico. Eu já imaginava que eu ia fazer medicina desde sempre. E na pediatria ali foi muito uma sensação gostosa de conectar com as mães mesmo, porque aparentemente eu conseguia me conectar bem, apresentar bem, falar bem com as mães. E uma paciência diferente, não aquela pessoa rude, acelerada, mas uma pessoa mais paciente e tal, criava conexão. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha dúvida se eu ia fazer obstetrícia, ginecologia ou pediatria. E eu gostava muito das crianças. Então eu falei, eu tenho que fazer pediatria mesmo, não tem jeito. E a pediatria, ela meio que escolhe a gente, né? A gente não escolhe ela, ela é escolhida por elas. Então, assim, eu escuto doenças de crianças e situações situações de hospital com crianças desde criança. Então não tinha muito pra onde fugir. E aí fiz faculdade aqui em Taubaté, o professor, o próprio irmão era o meu professor, o Ricardo, e não dava as provas pra eu fazer em casa, não tinha cola, essas coisas. Imagina que pressão, né? Ser irmão do professor. Sim. E o Ricardo naquela época, ele tinha começado a fazer a coordenação da pediatria no internato. Então assim, era chefia do internato, então eu ia pro hospital, eu ia pro hospital desde calor, desde o primeiro ano eu já tava dentro do hospital, não tive férias, né? Eu brinco, aos 6 anos de faculdade, os meses de férias eu tava sempre dentro do hospital. Por quê? Porque vamos lá, vai aprender, vamos lá, você já vai ver como é que é.
E uma conexão muito grande com essa região da pediatria, né? E, bom, vamos fazer residência aqui, já tá aqui, vamos fazer residência aqui e tudo mais. E os professores daqui eram muito, por ser irmão do colega deles ali, eles já eram muito assim, vem, faz, vamos lá, faz, não sei o quê. Então eu fui muito de pôr a mão na massa em todas as áreas da pediatria. Fui muito de pegar tudo em pediatria, neuropediatria, endocrinopediatria. Sempre fui de fazer tudo mesmo. E é uma... Bom, até essa época ainda era uma escola muito de você fazer tudo, o pediatra fazer tudo. Eu lembro muito bem do Ricardo lendo laudo de eletrocardiograma, com quantos anos de formado já não via, mas tinha que saber, porque era uma escola antiga. E eu tinha um professor, que é o Dr. Ciro, que foi professor da maioria dos pediatras da minha geração aí, que ele falava, o pediatra tem que saber bem 3 coisas. O desenvolvimento neuropsicomotor, você tem que saber. Vacina e introdução alimentar. As 3 coisas que você tem que saber muito bem. O básico, né? É. Acho que todo profissional que trabalha com a infância precisa saber de desenvolvimento neuropsicomotor. E aí eu fui gostando dessa parte de neuropsicomotor e tudo mais. Mas aí veio a vida, né? Você é irmão do pediatra, mas assim, os 2 estudando, um pagando a faculdade do outro, ajudando, vão trabalhar. Então acho que eu passei uns bons 10 anos da minha vida dando plantão mesmo. E era plantão um atrás do outro. E de repente a Marina, minha filha, né? A gente engravida e tudo mais, fala assim, e aí, vamos passar a noite no hospital ainda ou vamos mudar essa vida, né? Sim. E aí eu falei, eu vou abrir consultório. E já tinha muitos pacientes que passavam na emergência, falavam, doutor, quando que vai abrir consultório? Tal, aquela coisa toda, porque criava conexão com as pessoas. Sim. E aí comecei o consultório. No consultório, em vez de receber a pergunta, ai, doutor, né, o catapora, como que trata? O resfriado, aquela coisa. Não, a mãe pergunta pra você, né, o que eu faço com a birra da criança? O que eu faço quando ele tá nervoso? Eu falo, não sei. Ninguém me ensinou isso. Não tem um exame pra isso. A faculdade não me ensinou isso, nem a residência ensinou isso. A residência me ensinou a dose da adrenalina, a dose do dexametasona. É isso que a residência me ensinou. Mas tratar do comportamento, não, peraí. Aí eu tive que começar a fazer uma nova experiência de vida. E aí foi mesmo a parte de neurodesenvolvimento para as crianças, né? E eu já era um pediatra antigo, né? Já tinha 10 anos de formado, mais ou menos ali, até começar o consultório já. Eu já estava um pouco mais cansado da história ali. E eu acabei fazendo uma pós-graduação em especialização em autismo com o Thiago Castro, que é um pediatra bem conhecido, bem gabaritado, né? A referência, né? E ele é sensacional, sensacional. Tem uma didática perfeita. Eu acho que é uma didática das melhores ali para ensinar, sabe? E o transtorno do autismo também foi uma coisa que mudou com o tempo, né? Quando eu me formei, era um diagnóstico, depois foi mudando. Então, toda essa atualização foi o que veio trazendo. E a internet, que daí você abre a caixinha de perguntas. Vamos lá, mãe, pergunta o que é. Em vez dela perguntar das coisas das doenças da criançada, elas perguntam de coisas muito mais comportamentais, um desfraude, perguntam de coisas que olha, não é exatamente a minha praia. Mas eu tenho que aprender. E a gente senta e aprende junto. Sim. Então foi bem essa história mesmo de desenvolvimento, sabe? De ter feito vários novos ensinamentos. Não novos, vamos dizer assim, não novas residências, mas eram novos ensinamentos. Cada dia vinha uma dúvida nova, uma coisa diferente nova, entendeu? Sim. E a gente ia conseguindo criar conexão com as pessoas assim. Eu acredito que trabalhando também com o neurodesenvolvimento, você precisa fazer troca com outros profissionais. E aí nisso você aprende muito também, né? Sempre tá se atualizando também, né? Que isso é fundamental. Com certeza, porque o médico sozinho, né? Até a gente falou antes fica a inveja de vocês que não viram. Mas o quanto o médico fica focado só em prescrever remédios, né? Isso é um ponto extremamente negativo da medicina, né? A gente tem um papel muito na prevenção e nas indicações de entender os tratamentos, né? E
o médico que não entende isso, ele já tá para trás, ele já não tá atualizado mesmo. Uhum. E pra gente contextualizar, então, o pessoal Uhum. que tá assistindo, Sim. explica um pouquinho pra gente o que é o transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento da criança em que ela tem uma forma de aprendizado diferente das outras crianças, da maioria das crianças chamadas neurotípicas, né? Uhum. É uma criança que não vai buscar aprender imitando o outro. É uma criança que vai buscar aprender voltada mais para si próprio. As últimas pesquisas que eu tinha lido tinham falado em duas vertentes, né? Que a gente imagina que sejam a gênese do autismo. Que seria a questão da hipersensibilidade, que seria uma coisa que dificultava a criança manter o contato visual, manter o contato com outra pessoa, porque a outra pessoa geraria barulhos, sons, coisas intensas que a criança rejeitaria e aquilo dificultaria a conexão com o outro. Uhum. Aí entra numa questão sensorial, que aí o autismo realmente tem. Sim. E a outra vertente seria uma parte dos neurônios espelho nosso, né? É o famoso quando eu vou bocejar, né? Eu bocejo. Uhum. O outro boceja. O macaco vê, o macaco faz. A criança dentro do espectro autista teria dificuldade de conectar nessa questão. Então, o aprendizado dela seria dificultado por conta disso. Ela não copia o que você faz. Então, no livro mesmo, né? No DSM-5, ele vai ter a definição toda relacionada com a dificuldade em criar vínculos, em criar conexões e tudo mais. Mas a gente entende muito bem como isso talvez não seja só a raiz aonde está o negócio, né? A gente vê como tem muito a ver com a criança aprende mesmo. Além dos interesses repetitivos e restritos, que a criança gosta de uma coisa repetitivamente e estereotipos de comportamento, né? Sim. A criança pode apresentar os seus tremores, os seus batidas do corpo, tudo isso podem estar associadas ali e devem estar para fazer o diagnóstico. Além disso, você não pode ter explicação por outros motivos, né? Isso é um outro ponto importante também. Às vezes você tem uma criança que tem uma dificuldade auditiva e não fala por causa daquilo, né? Uhum. E aí você não tem autismo, você tem um problema na audição, outra história toda. Sim, por isso que é muito importante toda essa investigação, né? Antes de fechar um diagnóstico só baseado nas características demonstradas. A gente precisa investigar outras possíveis questões orgânicas que podem estar envolvidas dúvida. nisso, se não for o autismo. Sim, sim. É. O BER é um exame que a gente pede muito, né? Sim. Então a gente pede muito essa questão da audição ali. Eu consigo tirar um pouco as necessidades de exames com o tempo que eu passo com a criança. E vocês, analistas de comportamento, sabem muito melhor que eu. Quanto mais a gente passa tempo com a criança, mais vão abrindo as bases do seu diagnóstico. Aliás, vão ficando cada vez mais certeiras, né? Você vai melhorando, né, a situação. Porque às vezes aquela criança que chega e no primeiro momento não olha no olho, de repente você tá ali conversando, brincando, e chamando e vindo, de repente aquela criança tá conectada com você. Você fala, ué, nossa, não passou nenhuma hora, essa criança já tá conectada comigo, de repente. Peraí, será que ele tá ouvindo bem? Será que ele tá escutando? Vamos testar? Você muda um pouco sua ideia diagnóstica, entendeu? Então, o autismo, ele é eu falo, é tempo de convivência. Sim. Quanto mais tempo de convivência você tem, mais você faz o diagnóstico. E o Tiago fala muito bem, quem faz diagnóstico de autismo não é o médico. Quem faz diagnóstico de autismo é quem tá ao redor daquela criança o tempo todo. Uhum. É aquela mãe, a vizinha, a avó, que fala, essa criança, por que ele não fala? Por que ele é estranho? Por que ele faz daquele jeito? É aquele pessoal ao redor que vai te dar o diagnóstico Levantar as certeiro. alertas, né? Sim, e se discute muito sobre o diagnóstico do autismo ser clínico, Uhum. né? De observação, Sim. de fato relato da família, Uhum. e não simplesmente com um exame que a gente vai ter lá, é autista. Você vê, né, essa vertente que vem aí com o exame do olho do bebezinho, né, que Eu agora vi. estão Sim. fazendo aí, é sensacional, realmente, se aquilo já for um preditor ali importante, nossa, Incrível. isso é incrível, fazer para a maioria das crianças aí, a gente já tem um diagnóstico precoce, quanto mais cedo é melhor mesmo. Mas na nossa realidade aqui, é interessante a gente ter essa noção de adaptação, né? Existe isso, né? O olhar no olho, a criança olha mais para o objeto do que para você, né? No teste lá que eles fazem, é isso. Eles botam coisas e a criança, em vez de olhar para outra criança, ela fica olhando para a porta que está abrindo e tal. O interesse voltado ao objeto, não a você. Aí já entra na triagem pro autista. Sim.
Mas no nosso dia a dia é mais interessante a gente entender essa questão do ambiente ao redor. Quanto mais tempo passar junto, você consegue diagnosticar mais fácil. Por isso que tão importante quanto as avaliações diretas com a criança, a parte de coleta, que a gente chama de coleta indireta, né? Que são as entrevistas com cuidadores. E não só o pai e a mãe, mas quanto mais gente a gente conseguir conversar, professor, tia, igual você falou, né? Quem passa tempo com a criança são pessoas que são de extrema importância, são relatos de extrema importância para conseguir direcionar também melhor o nosso olhar para fechar ali um diagnóstico, Sem né? dúvida, nossa, é a comunidade. Perfeito. Volta para nossa tribo. Exatamente. Porque é um ponto em que você vai ter muito mais conexão, muito mais entendimento. E o diagnóstico, ele é complexo, né? Porque você tá carimbando a criança, né? Então, esse é um ponto difícil mesmo. Certo. Bom, para a gente já começar a direcionar um pouco a nossa conversa sobre os sinais do autismo, né? Sim. Você fala um pouco pra gente sobre os sinais precoces. Quais são os primeiros sinais que esses cuidadores precisam estar em alerta para que vão direcionar assim, bom, algo está diferente, preciso de uma ajuda profissional. Perfeito. A gente pode ver sinais. O Thiago Castro conta que ele viu sinais no segundo filho dele com 2 horas, 3 horas de vida. Ele já viu sinais no menino. Por quê? A sustentação do olhar no olho, né? O olho no olho. Ele já não tinha sustentação, mais do que 2 segundos. E olha que 2 segundos não é muito. A criança autista já não tem. Então, se você for pensar, nossa, sinais precoces, dá pra você sair da maternidade já com indicação de terapia para criança. Não precisa tanto. Mas dá para você imaginar assim. Mas sinais que a gente vê mais frequentemente ali, a questão do 8º, 9º mês, a gente já começa a ver alguma coisa diferente em relação aos brinquedos, né? Aquele tratamento dos brinquedos, a pouca função que a criança dá para os brinquedos já começa naquele momento. A fixação por movimentos, fixação por o ventilador, a rodinha do carrinho. Aquela criança, você já começa a criar certas preocupações. Depois, eu acredito que o segundo ponto que é muito importante é com 1 ano não responder ao próprio nome. Isso é um ponto que, sim, hoje em dia já se coloca como um ponto muito brilhante, importante. Porque quando aquela criança que não responde ao próprio nome, ela pode ser 1000 coisas. Mas alguma coisa eu preciso avaliar. Eu preciso saber se tem alguma coisa na audição. Eu preciso saber se essa criança não tem um TDAH, está distraída. Ou tem uma criança que tem autismo. Então, responder o próprio nome com 1 ano já é um ponto para a gente dar um primeiro brilho. E depois a divisão de interesses, né? A divisão de interesse com o próximo que achou interessante, né? Levar para a mãe, olha, né, um brinquedo novo. Que isso a gente vê a partir do momento que a criança anda, ela começa a trazer coisas interessantes para a mamãe, mostrar coisas interessantes para a mãe. Atenção compartilhada. Que é um ponto que a gente vê com o ponto mais focal dentro desse ponto, né? Tanto é que no MChat, ele é um dos itens que a gente usa, que o MChat é a triagem que a gente muitas vezes usa com 1 ano e 3 meses ali, a gente já pode aplicar na criança. E ele é um ponto que ele dá um erro numa dos formatos que eu já tive de MChat, de Excel, de essas coisas assim, sabe? De colocar os pontinhos. Eles entram como valores catastróficos. Que tem a criança, um peso maior. Muito maior. Então você vai ter um cuidado muito maior para uma criança que não divide interesses. Então com 1 ano e 3 meses aquela criança tem que dividir os interesses dela, trazer as coisas com você, entendeu? Depois você vai ver realmente o uso dos brinquedos é um ponto muito importante, a gente vê bastante, né? A criança que não consegue criar essa relação que o carro grande é do papai e eu sou pequenininho, meu carro é pequenininho, eu brinco com o meu carrinho, fazendo o mesmo barulho que o carro do papai faz. Eu não imito os animais, eu não imito o som da mamãe, eu não digo, não converso, não chamo, não peço. Isso já vai surgindo a partir desse 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses ali, já surgem como outros pontos importantes mesmo para o diagnóstico precoce. É muito importante falar de tudo isso, porque a gente sabe que muitas vezes o sinal que mais preocupa cuidadores é a ausência de fala. E aí, para identificar essa ausência de fala, já se passou muito tempo e muitos outros sinais já podem ter sido dados, né? E eu entendo que é um processo muito doloroso também para as famílias, né? É um processo de luto, até mesmo durante a investigação existe muita resistência. Mas assim, o processo terapêutico, a intervenção precoce, né? Ela não vai fazer mal nenhum se a gente descobrir ali que, de um certo ponto, a criança atingiu o desenvolvimento típico e foi. Foi embora. Né? Mas é muito importante entender que
essa intervenção, ela vai fazer toda a diferença, se for também um diagnóstico de autismo, né? Porque você tem, por exemplo, atraso de fala, né? Uma caixinha de perguntas minha que ficou bem... Teve várias visualizações. O doutor falou pra eu esperar até os 3 anos pra falar, né? Por quê? Porque essa era a conduta. Não dá pra brigar muito com eles, porque não era tão diferente antes. Era um outro momento de ciência, Era um outro momento né? de ciência. E outro momento de entendimento do autismo também, né? Eu falo pro pessoal assim, vocês vão olhar o pessoal do cabelo branco e brigar com eles, que eles não faziam. Mas é porque de 2013 pra cá que mudou essa Sim. forma de diagnóstico nossa. Então é pouco tempo. Mas assim, esperar até os 3 anos pra falar, nossa, quanta coisa que eu já não perdi com aquela criança. Que pode ter sido e pode não ter sido. Então, e as janelas de oportunidade, né? Quanto mais cedo a gente consegue ensinar, As mais podas fácil. neurais ali nos 3 anos já tem a primeira. Super, um monte. Então é um ponto que é melhor fazer a terapia e não ser um neurodivergente lá na frente. Doutor, você achou? Achei. Achamos, erramos. Não tem problema, assino junto com você. É um caso que é melhor errar pelo excesso. Exatamente, Sim. isso é. Até porque se a gente tá vendo ali as dificuldades, aqueles gaps no desenvolvimento, de qualquer forma, essa pessoa ela vai precisar de um suporte para desenvolver. Sim, com certeza. Independente se ela vai fechar um diagnóstico de fato ou não, né? Sim. É igual a gente pensar mesmo na pandemia, né? Que teve aí uma realidade de maior restrição social. E aí acarreta em atraso de desenvolvimento. Então, Sim. continua sendo importante, né? O mais interessante da pandemia era ver o quanto o bebê, ele conecta com você mesmo de máscara. Isso é super legal. Atendia as crianças de máscara e fazia o sorriso com o olho, né? Porque você não sorri mais só com a... Ninguém sorri só com a boca, as pessoas sorriam com os olhos. E os bebês sorriam de volta pra você, né? Você criava conexão com aquele bebê. Então, a migalha do social jogado pra aquela criança, né? O mínimo, ser de máscara e a criança já retribuía pra você, entendeu? A criança neurotípica é isso. A criança neurotípica, qualquer estímulo seu, qualquer estalo, aquela criança está te devolvendo, entendeu? Eu mostro pra criança, olha a lua uma vez. No outro dia, aquela criança já volta, mãe, olha a lua. Ela já devolve pra você. Agora, aquela criança que tá dentro do espectro autista, ela tem dificuldade em retroceder, e voltar naquele momento, e voltar e ter conexão com você, entendeu? Mas o atraso de fala é um ponto que realmente eu acho que já não entra nem mais como um diagnóstico precoce pra gente. A gente vê realmente como um ponto que, se a gente deixar ir pra frente, ele atrapalha bastante. Principalmente por conta das telas, né? Sim. A tela realmente é um ponto catastrófico, né? A criança que tem o uso da tela no primeiro ano, segundo ano de vida ali, ela já imediatamente está focada em uma informação de alta velocidade, estímulos extremos, tudo tem que ser espetacular, fantástico para gerar atenção com aquela criança, né? Ela não vai olhar um bichinho na rua com o mesmo desejo do que ela olha o desenho do gato lá no iPad, entendeu? Então, assim, tem esse novo, vamos dizer assim, ruído colocado no meio da nossa conversa. Quantas crianças que não chegam lá, que é telite mesmo. A gente fala, mãe, isso é telite. A tela é a tela que tá causando isso. Sim. Eu tive criança que morava próximo de mim lá. E chegou, não fala. Fez 2 sessões de fono. A criança chegou falando por causa, porque a tela estava ocupando o momento que a criança deveria estar o quê? Olhando na cara da mãe, falando Tira as lá um com o oportunidades outro. de explorar o ambiente, né? Que Então, é muito importante para o desenvolvimento. Quando você chega no profissional e ele fala, olha, pode ser X ou pode ser Y, você tem que ter essa noção. Olha, Investigar, né? A realidade da pessoa. exatamente. E às vezes é melhor ter a terapêutica ali já embutida, iniciar imediatamente. Sim. Porque você vê, é um caso que é uma evidência anedótica, né? Como diziam os professores falavam, né? Você acha que, né? Eu tive um caso aqui. Mas é um caso que é exemplo, é um caso que faz sentido. Sim. Pensando em casos, assim, que são exemplos, tem algum caso que você se recorda de que você indicou bem cedo para terapia e teve resultados bem significativos? Já, nossa, eu tive uma criança que começou com 9 meses, mais ou menos, ali, a mãe a estimular. Porque aí não tem muito terapêutico, né? Mas os sinais ali de uma preferência pelos objetos do que pela convivência eram muito grandes. E depois, quando chegou mais ou menos 1 ano e 3 meses ali, a gente já começou a confirmar um pouco melhor e tudo mais, até chegar mesmo nos 2 anos ali. Tinha um diagnóstico já bem firmado mesmo.
Mas aquela criança conseguia já falar já com os 2 anos. Melhor que outras crianças, por causa da terapia. Por causa da terapia. Porque ele conseguia já se comunicar, já conseguia usar essa ferramenta, entendeu? No geral dela, ela depois até fez um diagnóstico de… A gente achava que tinha altas habilidades. Porque começa a ter umas preferências, umas espertezas ali. De repente aprendeu a falar, de repente tava falando melhor que todo mundo ali na Tá falando casa. outro idioma já. É. Aí você vê que tinha um pouco de neurodivergência, de outros tipos de neurodivergência associados ali. Sim. Mas quanto mais cedo a gente começa a terapia, melhor. Quanto mais cedo, principalmente por causa dessas questões, dessas janelas todas que a gente fala, né? Das podas neurais, né? Se fala muito dessa poda dos 3 anos, se fala muito das podas dos 7 anos, 7 né? anos. Aos 7 anos é catastrófico, né? Depois dos 7 anos você aprende a falar, aprende. Do mesmo jeito que eu tô com o Duolingo aqui, cobrando eu falar o japonês, coreano, sei lá, o que colocaram aqui no meu celular. Que a Marina já tá com 8 anos, ela quer aprender as frases diferentes ali. Mas você aprende, mas não de uma forma como a gente tá conversando aqui, que é fluente. É. Então, assim, quanto mais cedo eu consigo ensinar, melhor para aquela criança. E aí, você vai fazendo os diagnósticos associados, né? De repente, você faz um diagnóstico bem feito daquela criança, não tem autismo e tudo mais, vai pra terapia, não tem um desenvolvimento tão legal na terapia. Peraí, vamos pra genética? Podemos pra genética. Será que não é um TDAH associadinho ali, que tá atrapalhando? Aí você vai conversar com os terapeutas pra saber. Que é aquela criança que você se esforça. A terapeuta vira o Batman, vira o Cavaleiro do Zodíaco, mas a criança não se conecta, entendeu? Então, assim, quanto mais cedo eu consigo fazer isso, melhor, né? Porque se eu só conseguir fazer isso com 5, com 7, com 8, pronto. Aí já não aprendo mais. Sim, e ter esses profissionais, esses demais profissionais olhando, né, constantemente para essa criança, levantando, tendo esse conhecimento sobre esses sinais de alerta, né, é muito importante também. Sim. Porque, verdade seja dita, o autismo nunca vem sozinho. Não, é praticamente impossível, Praticamente possível. A gente vê epilepsia, a gente vê o TDAH, a gente vê… O Todd e o TDAH aqui são irmãos ali. o He-Man e o como é que chama? O Adam, o Príncipe Adam. Eles são basicamente versões da mesma condição. Sim. Mas, assim, eles estão sempre muito associados, muito próximos mesmo. E raramente… Eu nunca vi uma criança só com um transtorno do espectro autista. É praticamente impossível. E outras condições também que a gente vê, né? Seletividade alimentar, transtorno de processamento sensorial. Processamento sensorial que procura no CID, não existe. Não existe. Eu tenho transtorno de processamento sensorial auditivo central, isso eu tenho CID. Mas de tato, de paladar, não tenho, entendeu? Mas quando a criança vai ser formada ali na gestação ali, essa é uma aula muito gostosa que a gente teve de embriologia, né? De ver que o mesmo tecido que forma a nossa pele forma o nosso cérebro, né? E até quando você tem um câncer de pele ali, né? Tem mesmo tipo de câncer de pele também existe dentro do cérebro. Então, assim, é o mesmo tecido, né? E a formação da sensibilidade dos sensores nossos estão todos no mesmo momento ali. E aquele cérebro autista vai ser formado com aquela coisa. A gente fala do transtorno de processamento sensorial, acho que é 90%, 95%. Quando eu fui estudar, a minha maior dúvida era por que ele já não estava no critério diagnóstico ali, né? E é uma outra coisa que eles estão pensando bastante na próxima revisão mesmo, né? De colocar o transtorno de processamento sensorial e as questões do vestibulares, né? A questão de equilíbrio, motor mesmo, né? Porque a gente vê acontecer bastante mesmo. Muita dispraxia. Super E faz comum. toda a diferença quando a gente tem um profissional também da terapia ocupacional especializado na integração sensorial, até para intervenção comportamental. Porque às vezes tem comportamentos ali, porque é uma questão orgânica, né? Sim. Que a gente precisa resolver. Muitos comportamentos vão ser manifestos por esses desconfortos, né? Por essa hipersensibilidade a diferentes tipos de estímulos. E a gente fica tentando ali resolver comportamento sem resolver a causa, né? Do que tá e aí, trazendo. muitas vezes, a gente acaba esbarrando na outra barreira, que é a própria comunicação. Que aí, essa pessoa ela não consegue comunicar quais são essas questões que estão acontecendo ali. E aí, a gente fica muito tempo, né, nessa análise. E se é isso? E se a gente tentar aquela outra coisa? E, às vezes, é uma questão ali… É porque o mais difícil pro autista não é nem a fala em si, porque realmente a gente tem muitas crianças com transtornos, né, de fala, né?
uma apraxia, várias situações. Sim. Mas assim, a gente vê na criança autista entender o comércio da fala, né? Por que falar? serve, né? A interação serve? social, Pra exatamente, que falar, daquilo. né? Por que eu falo, né? E o quanto a nossa espécie é pautada pela espécie, né? Pela comunicação. Então, assim, você vê, de repente ali, se a gente consegue ensinar para aquela criança a reclamar, né? Em vez de chorar, a Ao invés de reclamar. bater. Em vez de bater, a reclamar, a falar. Ó, não estou gostando, não tá agradando. E de repente a mãe fica preocupada, vou usar a comunicação alternativa. Nossa, mas daí que ele não vai aprender a falar mesmo. Não, ao contrário, aí que ele aprende a falar. Porque daí ele Sim, aprende a exatamente. É uma coisa comunicar. que a gente escuta muito, né? Ainda se fala muito isso, né? Porque é um ponto em que tô facilitando para ele ter o tablet, né? Não, ele vai ficar assistindo YouTube. Não. Então, Mas aí a mediação é importante também, né? A gente precisa. E a gente orienta muito isso quando a gente começa a implementar a comunicação alternativa. Ó, isso aqui é um recurso de comunicação. Não precisa ter baixado o YouTube. É só desinstalar. Existem recursos de acessibilidade que a gente trava a tela na só comunicação. naquilo, Pronto. isso, Quanto a deixa isso, lá. é mediação de paz mesmo. Né? Mas assim, e assim, a unidade que eu trabalho hoje, ela tem 2 anos, né? E eu passei por esse processo desde o início de resistência de muitos pais em questão da implementação da comunicação alternativa. Mas aí as primeiras crianças que começaram a falar após a comunicação alternativa elas foram o marketing. Serviram de exemplo. Exatamente. Cara, incrível, né? Porque assim, o Paulo Liberales fala uma história, que também foi meu professor na pós lá. E ele falava, não, uma vez, antes usava muita comida, né? Vocês não usam mais comida atualmente, né? Mas nos anos 70, 80 ali, a criançada era risperidona e M&M. Então ele usava o M&M como forma de reforço. Só que daí a criança tinha que trazer a fotinho do M&M da cor certa. Trazia o marrom, ganhava o marrom. Para discriminação ali, visual. E aquilo criava muitas vezes a capacidade da criança entender que, ó, eu trago uma coisa para você me dá outra de volta. Exatamente. Que isso é o ponto mais complicado, né? E é assim que se ensina a comunicação, com a comunicação alternativa, né? A gente vai ensinar a troca comunicativa modelo, primeiro. né? A discriminação visual ali, se você entregar essa figura aqui, é isso aqui que você vai ganhar. Mas se entregar essa aqui, é essa outra coisa que você vai ganhar. E a aprendizagem da comunicação é assim também, né? Só que através de outros estímulos que a gente produz, que é a fala. Exatamente. É porque a voz está aqui ligada 100% do tempo. Você não tem ferramentas extras, não fica sem bateria, não fica. Meio que eu tô meio sem voz, gente. Mas você não fica sem bateria, você não fica sem. Não tem a imagem que eu quero, eu não consigo me comunicar. E falar é muito mais fácil do que você ficar procurando uma palavra num sistema de comunicação. Exatamente. Podem ter certeza disso. Ter, sem dúvida. Se aquela criança tem a capacidade de emitir, e tem a capacidade de ouvir, de conectar as duas coisas. Na primeira vez que ela puder falar, ela vai falar, em vez de apontar para você. Sim, com certeza. Então, esses são os pontos que, às vezes, marcam uns estigmas, umas crenças populares aí. Sim. Que quanto mais vocês destruírem, a gente destruir, melhor. Com certeza. Levando informação de qualidade e verdadeira, né? É isso mesmo. Antes da gente começar o nosso episódio, a gente conversou bastante aí sobre a importância, né, da equipe transdisciplinar tanto para diagnóstico quanto para intervenção, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você agora, para que todos também possam ouvir. Sim. Qual que é a importância, né, dos profissionais, tanto das avaliações neuropsicológicas quanto comportamentais, mas também das avaliações desses outros profissionais que geralmente estão envolvidos, como fono, TO, para fechar um diagnóstico de autismo? Não, sem dúvida, né? O médico vai suspeitar ali. Esse é o grande negócio, né? Usa suas ferramentas ali de triagem, entrevista, conversa com a mãe e tudo mais. Mas, invariavelmente, o médico precisa da ferramenta da neuropsicologia, da análise ali completa daquela criança. Você ter a medida, né? O nível de suporte. O médico não vai falar para o seu nível de suporte. O médico não é capaz, essa é boa para as mães saberem, o médico não é capaz de dizer para você quantas horas de terapia aquela criança precisa exatamente, não. Nossa, e essa é uma briga muito grande. Sim. Porque não é a formação do médico, não é essa a formação do médico. E em 1h e meia que eu passo com os pacientes em consulta, normalmente na primeira vez eu passo 1h30, até 2 horas com as crianças. Não é suficiente. Porque vai ter mudanças, vai ter avaliações, vai ter muitas outras variáveis que você vai ter que colocar.
Porque chega na fono, a fono fala assim, não, mas ele já sabe isso, já sabe aquilo, já sabe aquele outro. Você já cria conexões, nossa, adianta ele nisso aqui, a gente já pode ir para outras etapas. Não, ele ainda não sabe, ele vai precisar voltar mais para trás, fazer não sei o quê. Aquela criança deu a impressão naquelas 2 horinhas que estava comigo que sabia, chega lá na hora de aplicar, não consegue fazer um uso coerente, repetitivo, ter fluência naquela capacidade. Então o médico não é capaz disso. Isso tem que ser feito pela análise do comportamento e a neuropsicologia fazer esse papel. Porque quando eu tenho, por exemplo, vou medir o nível de suporte. Não tem como, o médico não mede o nível de suporte. Eu tenho as minhas ferramentas lá adaptadas para ter as minhas ideias. Eu falo pra mãe, provavelmente tem alguma coisa do nível 2, alguma coisa do nível 3 e tudo mais. Nível 2 é super difícil, né? Quase nunca o meio acerta do caminho ali. Nível 2 eu nunca acertei. Toda vez é o nível 3. Ou nível 1, nível 3. Mas o nível 2 ele é complicado. E aí tem que ter uma entrevista de longo prazo. Entrevistar a família, entrevistar o professor, entrevistar a escola. Você tem outro nível. É outra história. Você tem um diagnóstico muito mais rico. Tudo bem que a suspeita diagnóstica nesse nosso país aqui, ela entra como um ato ali, né? Um ato médico. Mas mensurar isso, eu sou totalmente contra o médico fazer. Eu acho que o médico tem que ter a ideia, tem que entender, tem que saber, tem que ter toda essa noção. Mas para ele, sozinho ali, dizer quanto que deve fazer de terapia X ou Y ali, eu acho muito difícil. Quando eu faço o meu laudo, aí é um lado pessoal, né? Eu coloco horas de terapia para as crianças. Mas eu coloco no finalzinho ali, desde que seja balizado ali, né? A analista do comportamento faça uma análise daquilo. Sim. Então, teve uma modificação, precisou fazer X mais, precisou fazer Y mais. Aí liga pro tio Pedro, o tio Pedro troca. E por isso eu deixo muito o meu espaço aberto com as mães, porque a mãe, ela não quer perder tempo, né? Então ela vai na mesma semana, ela já vai na clínica, já vai no convênio para fazer os pedidos e tudo mais. Sim. E aí depois daquelas análises todas que dá essa devolutiva, não, tá precisando mais de X ou Y, a gente modifica dentro do laudo. Sim. E o quanto é legal, né? Porque assim, quando a gente tá em contato com profissionais que têm essa visão, porque a gente sabe que o médico tem um papel, a avaliação neuropsicológica tem outro papel, o analista do comportamento tem outro papel, e cada um está dentro da sua área, porque tem coisas para trazer visões específicas, né? Essa é a questão que você trouxe também, de o médico fica 1h30, 2 horas. Dentro da neuropsicologia, a gente tem o Proteia, por exemplo, que é uma avaliação que é feita em 3 dias. Então, em 3 dias, aquela pessoa tem que apresentar ou não aqueles comportamentos, né? E é uma delas, né? É uma delas, né? A gente tem vários instrumentos. Você vai levar meses para fazer a análise completa de uma criança, porque tem muitas ferramentas, né? Você usa N ferramentas ali, 10, 15 ferramentas muitas vezes, para fazer a análise daquela criança com suspeito de TDAH. Você vai aumentar, você vai aumentando o seu rol de dúvidas ali, né? Sim. E como que o médico em 1 hora tira a dúvida? Bom, no TDAH eu não tenho muita dúvida às vezes, né? Porque como eu tenho, aí eu já dou eu dou uns cutucos nos lugares que ferem as mães. Então elas conseguem já me dar dúvidas menos frequentes. Mas no autismo não. O autismo precisa mesmo, para você, no mínimo, se fosse para dizer assim, o mínimo para mensurar nível de suporte, eu preciso, né? A gente precisa. Sim. Para ter essa ideia do quanto aquela criança precisa de mais uma coisa ou mais a outra, tem que ter tudo isso. Exatamente, até porque é uma condição de neurodivergência que impacta muitas áreas da vida, né? Então, como que um profissional, só um único saber vai conseguir definir todas essas necessidades? É impossível. E a nossa formação, ela é, que nem falei para vocês, eu sabia a dose de adrenalina, era isso que sabia. Eu fui aprendendo tudo com vocês. Fui estudando junto com os fonos, psicólogos. Eu fico curioso, na verdade, né? Porque eu consigo fazer uma análise conjunta ali, mas ela é super superficial. Fica muito aquém de uma análise de comportamento neuropsicológico, que é muito mais completa, não tem dúvida. E agora pra gente falar pras famílias, né? Quando elas começam a perceber esses sinais que você trouxe, de dificuldade de contato visual, qual que é o caminho que elas devem seguir? Porque tem muito essa dúvida, né? Eu vou no médico primeiro, eu vou na fono. O que você orienta, assim, pra essas famílias que estão percebendo esses sinais? Perceber uma coisa diferente ali, que a gente fala pras mães? 1 ano e 3 meses, você tem que perguntar pro pediatra na consulta: doutor, não tá na época de fazer o MChat? Pergunta só isso.
Porque se ele fizer um MChat e já tiver alguma coisa diferente, a gente já tem alguma coisa ali naquela coisa. Então, MChat é o nome do Guardem nosso. aí, gente. O MChat, ele ficava no livro da criança, do peso, de altura. Sim. Ficava ali, não sei mais se fica, porque Teve uma todo ano polêmica muda. quanto a isso, né? De Queriam retirar e brigaram pra voltaram, volta, briga. O Brasil é assim mesmo. O Brasil nunca fica muito certo nas coisas, mas o MChat ali, 1 ano e 3 meses pode fazer, que já dá muitos sinais, e pode repetir até 1 ano e 9 ali, ele usa bastante. Eles usam até 3 anos, mas a gente usa bastante nessa faixa do 1 ano e meio ali, né? 1 ano e meio é um ponto importante para fazer. O tio já é mais cansado do MChat, o tio já vai direto nas feridas, né? E aí, ele mostra pra você as coisas que ele achou bonitinha na rua, se ele vê um lobo, um cachorro ali, ele mostra. É mais relaxado, mas é voltado dentro dele. Sim. Mas o MChat com 1 ano e 3 meses é legal já pedir pro pediatra fazer. E se seu filho não tá falando, né? Chegou a não ter nenhuma palavra, nem papai, nem mamãe, nem au, nada com 1 ano e 4, já pode até pensar numa avaliação com fono direto. Sim. E o ponto que você trouxe também, né, da atenção compartilhada, que antes mesmo da fala. Porque assim, a atenção compartilhada, ela é necessária para fala também. O contato visual, ele é necessário para aprendizagem de qualquer outra habilidade. Porque como que você imita se você não olha? Né? Então já é uma habilidade que a gente chama de pré-requisito para o desenvolvimento ali de outras habilidades. Perfeito. Então, até se esses outros sinais mais precoces, né? O contato visual é um sinal de alerta, assim, muito importante. Se a criança continua se desenvolvendo e recusa esse contato visual, desvia, foge, já é um sinal de alerta para perguntar para o médico também, né? E eu acho que também é uma responsabilidade, porque assim, toda criança precisa desse acompanhamento contínuo com o pediatra ali, principalmente nesse primeiro ano de vida. Então, confiar nesse profissional no sentido de começou a perceber esses outros sinais, não omite, né? Não fica com medo de achar coisa. Será que vão achar que é coisa da minha cabeça? Isso, é o pelo em ovo, né? Exatamente. Então, assim, e também não, se você ficar na dúvida, ir ali procurar outro. Porque muitas vezes acaba sendo mais de uma visão, pode ajudar a fazer o diagnóstico com mais certeza. Eu não gosto muito de profissionais que falam assim, espera mais um pouco. O desenvolvimento não espera. O desenvolvimento não espera. Não. E o neurônio é tempo não neurônio. para. Né? Exatamente. E o grande negócio é esse. Entender as janelas, né? É importante. Isso você tem que ter a ideia de que um chega mais cedo, o outro chega um pouco mais tarde na festa. Mas também, se a porta já fechou e ninguém chegou, alguma coisa tá errada. Isso é importante. Mas os sinais ali, o contato visual, ele é muito complexo, né? Que daí vem uma discussão maluca, que é o que a mãe muitas vezes tem uma certa neurodivergência, o pai tem também, e aí eles também não fazem. A fruta não cai longe do pé, né? E aí? E aí eles trazem, mas eu também sou assim. Mas eu também fazia assim quando era criança. Interessante, conte-me mais sobre isso, né? A avó fala, não, mas o pai só falou com 4 anos de idade, antes de 4 anos ele não falava mesmo, é assim mesmo. Assim, a família é assim mesmo. Aí você vai ver, não, é assim, a família é assim mesmo. É assim mesmo, porque, né, errada você o não tá. fator genético, ele é muito forte. Mas que dá pra gente ajudar esse que iria falar com 4 anos a falar com 1 ano e meio, isso dá. Então a gente pode ajudar, vamos ajudar. Exatamente. Né? Você não deixa de ter um benefício por estar procurando a sua ajuda. Sim. Não precisa colocar um rótulo, né? É que ainda tem essa questão mesmo do rótulo, que é doloroso, Exatamente. que é pesado pra caramba. Toda vez que você faz um diagnóstico, gera um luto mesmo. Sim. Gera um luto, já um medo do futuro, uma preocupação. E quem vai cuidar, né? Que vai ser dele, se eu não estiver mais aqui. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, né? Pensando agora, e quando essa pessoa não recebe esse diagnóstico, quando é criança? Quando é criança, quando vai vir se tornando do bebê, o toddler, né? Os 2 anos, até chegar ali o pré-escolar, nosso clássico, 3, 4, 5, 6 anos, até chegar nos 7 anos. Isso é catastrófico, muitas vezes, né? Porque aí começa a incutir certas ideias de autoestima da criança, né? Porque a visão de si próprio, ela vai se formando nesse momento, né? Nesses primeiros 5 anos ali, 6, 7 anos. Eu falo, os primeiros 5 anos é tipo, a criança tá instalando o Windows dela ali mesmo, vendo os sistemas que ela sabe operar e tal, e depois que ela vai usar aqueles sistemas para entender bem o mundo.
Mas aí você entra muito nessa questão autoestima da criança, né? Ela já é o diferente, ela se vê diferente, ela sabe que ela é diferente, ela saca que é diferente. Todo neurodivergente que vocês conhecerem vão falar assim, não, eu sei que eu era Eu diferente sempre soube deles. que eu fui diferente das outras pessoas. É o que a gente mais escuta mesmo. Você demorava pra achar a sua turma da escola, né? Demorava pra ter os amigos ali, tinha dificuldade pra conectar. Então, assim, aí você tem um movimento catastrófico, né? Aquela criança chega sem falar, com 5, com 6 anos ali. É uma catástrofe, a dificuldade vai ser muito grande para ela conseguir fazer. Então, assim, deixar para depois, não, uma hora vem. Não, essa é a pior coisa que a gente pode fazer, tem que procurar ajuda mesmo. Isso é mais importante. E às vezes, quando a gente tá falando de pessoas que têm atrasos mais significativos, mais visíveis, mesmo que ela demore um pouco mais para receber o diagnóstico, tá mais claro que ela tem ali um atraso mais significativo no desenvolvimento. Sim. E quando essa pessoa ela não tem esses sinais tão clássicos? Na cara, né? Esses Como são que é dolorosos, né? Os esse níveis 1 de diagnóstico? suporte, ou quando você tem altas habilidades associadas, porque o QI ajuda muito, né? A criança a suplantar. Ela sabe adquirir habilidades. E ela aprende porque ela tá precisando. A necessidade gera aquela conexão, né? Sim. Aquilo gera situações em que a criança vai se mascarar desde pequena, desde cedo. Então, já vai começar a gerar ansiedades e transtornos desse perfil numa criança pequena, né? De ter uma ansiedade maior, de ter dificuldade para fazer certas atividades, e fazer como o tio fazia, que era difícil ligar para os outros no telefone, não quero atender telefone. Não quero atender telefone. Por quê? Porque toda vez que atendia o telefone, a pessoa falava pra você, você perguntou o nome da pessoa que ligou? Não, esqueci. Era TDAH, na minha infância era assim. Então, assim, você vai criando certas coisas que daí vai falando pra você, não, é porque você é tímido. É tímido. Não, não é tímido. Não, não é. É porque você não tem o mesmo jeito de aprender que as outras pessoas. Então, quando você chega nos lugares, você retrai, você segura, você trava. E isso gera alterações realmente da personalidade mesmo, que vão se tornar traços daquela personalidade. Então, você vê como a borboletinha bate a asa aqui, né? E lá na China vai fazer um furacão. Então, aquela criança que a gente erra em não fazer o diagnóstico e vai sofrer, muitas vezes vai fazer o diagnóstico quando? Quando chega com 8, 9 anos ali, não, ele tá ansioso, ele tá nervoso. Aí você vai ver que Já aquela tem criança não tem. comorbidades psiquiátricas, né? Associados. Então, esse é o ponto mais comum da gente ver nesse perfil da criança com altas habilidades e um QI bom e autismo e ou TDAH, alguma coisa ali associada ali. São os outros pontos que vão te chamar a atenção. Aquela criança adolescente, jovem, com ansiedade, com estresse, com outras comorbidades surgindo ali. Sim, e a gente sabe também que, além de ser difícil fechar um diagnóstico de nível 1, com o que a gente já tem, né? Todas as nossas avaliações, pesquisas, elas costumam ser centradas no diagnóstico para o gênero masculino. Sim, aí vem uma discussão gigantesca, né? Porque a ciência é feita dos homens para os homens, né? Sim, Sem com dúvida, certeza. E aí a gente vê hoje uma dificuldade muito maior de mulheres, né? De meninas serem diagnosticadas precocemente, principalmente quando é nível 1 de suporte. Sim, as meninas vão ter muita dificuldade porque a tendência da menina a agradar ali surge mais frequentemente, né? Sim. Quando ela vê o comportamento da mãe, muitas vezes é um comportamento já de tentar agradar, de relevar certas situações, enquanto a situação para as meninas é mais repressiva, né? E para os meninos esses são os meninos. Menino é Deixa assim fazer mesmo. bagunça. Deixa ele fazer a bagunça dele, principalmente, né, o TDAH, né? O tradicional, né? Sim. Você vê muitas vezes que o molde da criança já surge lá atrás. A menina já é colocada na roupinha amarradinha ali, presinha ali desde o começo. Então ela já tá esperando que alguém diga o que fazer para ela fazer antes, entendeu? Então os sinais são muito mais suaves, são muito mais sutis. A criança brinca de boneca, mas ela não brinca de boneca com historinha. Ela brinca com as bonecas, mas daí ela tá só vestindo o sapatinho da bonequinha. Tá só balançando a boneca no colo. Balançando a boneca no colo. Em vez de contar a história, né? A boneca chegou, o papai chegou, eu vou fazer comidinha, vou imitar. Ela não imita. Ela só brinca da boneca, porque a boneca tá ali, a mãe faz brincar com a boneca. São sinais muito mais suaves, muito mais sutis mesmo. E geralmente a imitação se desenvolve com mais facilidade também para meninas, ainda que com o diagnóstico
conta de uma diferença neuronal ali também, sim, né? De sim. uma densidade maior de neurônios na região responsável Sim. pela imitação. Então, Sim. o mascaramento, elas são craques. Muito mais craque, muito mais fácil. Porque aí vai surgir muitas vezes mesmo no desgaste das comorbidades ali. Aí que você vai conseguir pegar aquele diagnóstico na criança. Porque é impressionante. Geralmente não na criança, né? Já no adolescente, adulto. no adulto, E muitas vezes no adulto mesmo, não nem no adolescente. Adolescente também responde muito ao ambiente. Ali fica retraída, segura, tentando segurar até chegar numa hora que tem um transtorno absurdo lá. Entra naquela, tipo, adolescente é difícil mesmo. É a fase. É a fase. Tá revoltada porque os hormônios estão em alta e tal. É porque o mascaramento já tá explodindo, já não aguenta mais fingir, entendeu? Mas a imitação, você vê, né? Como o perfil do autista, né? Ele vai te dar mais ou menos sintomas dentro do que aquilo faz, né? O transtorno de processamento sensorial pode atrapalhar muito mesmo as meninas, né? Que quando tem um transtorno muito intenso, elas mascaram muito menos. Porque as crises são mais frequentes. Com mais crise, mais visualização das pessoas ao redor. Sim. Mais mobilização. A mãe vai falar, nossa, isso aí tá estranho. Nossa, isso aqui tá estranho. Vai procurar ajuda, né? Tem menos transtorno de processamento sensorial, consegue comer ali, é seletiva, mas na marra come, né? Tem essa história, entendeu? Aí você já diminui a quantidade de diagnósticos, né? Aquela criança que é mais dificuldade de imitação. Se for na menina, ela consegue imitar melhor do que o menino. O menino, para imitar, realmente, quando ele tem dificuldade de imitação, nossa, ele se fecha totalmente no mundo dele. Sim. Então, a menina é um desafio, assim, constante pra gente. Sempre é difícil. Mas o bom é que quanto mais informação aquelas famílias têm, mais eu consigo perceber, às vezes, nas neurodivergências do pai e da mãe. Sim. Aí a gente pesca pro lado deles. Vem o combo, né? Dos diagnósticos. Você vê como tudo se amarra, né? Porque quando o pai e a mãe têm alguma coisa ali, a gente já, peraí, tá, vamos ficar de olho aqui. De repente essa mãe ali, ela tá sempre tão ali, né? Tão arrumadinha, prumadinha, não sei o que. Vamos ver, né? Será que a bebê também tá se sentindo assim, arrumadinha, prumadinha? Ou ele queria estar fazendo bagunça e a mãe tá fazendo, segurando o negócio, entendeu? Essas análises, elas têm que estar ligadas 100% do tempo. Eu tenho uma vantagem por causa do meu TDAH, eu enxergo tudo ao mesmo tempo de uma vez só. e o Autos Habilidades me ajuda a não me confundir com tudo que tá acontecendo. Isso me ajuda um pouco nessa parte, entendeu? Mas não é incomum escapar mesmo. Você ter uma criança, uma menina neurodivergente ali, ela chegar a fazer só na fase adulta o diagnóstico por conta disso. E eu acho que, assim, o mais importante é a gente não se culpar muito por conta disso, porque são características do próprio cérebro, né? Sim. Porque aquele cérebro que tem mais capacidade de imitação, tem mais capacidade de conexão ali. Vai se adaptar melhor ao ambiente. E o Autos Habilidades, que é outra figura também que a gente vê frequentemente aí fazer essa conexão, né? E Autos Habilidades tem que ser Autos Habilidades na linguagem, ter Autos Habilidades para isso, porque eu tenho também umas figuras que são Autos Habilidades de música e qualquer outra coisa, arte, e aí vai voltar para isso, vai focar nisso, vai conectar naquilo. Sim. Já aconteceu de você encaminhar, às vezes, um pai ou uma mãe para avaliação após esse contato com a criança? É muito frequente. Quantas vezes a gente faz o diagnóstico e fala assim, então, principalmente o TDAH, né? TDAH é muito comum, né? O TDAH, eu brinco, eu falo assim, o brasileiro, se estudar bem o brasileiro, assim, acho que uns 60% do brasileiro tem TDAH. Que assim, é um prazer voltado a conseguir fazer uma atividade só se aquilo te gera muito prazer. Esse é o ponto zero do TDAH. Quando você explica isso pro pai e pra mãe, fala assim, tá, peraí, como assim? Tipo, domingo, se você tem uma coisa que você precisa fazer durante a semana, no trabalho, não tem ninguém pra te cobrar pra fazer aquilo, é você que quer fazer. Você para pra fazer? Não. Não mesmo. Se eu tiver uma outra coisa mais boba que ocupa o meu espaço, minha novela pra assistir, eu falo da novela porque é um padrão brasileiro, né? Mas se eu tenho uma coisa divertida ali que vai ocupar o meu espaço, de repente eu não vou fazer. Eu vou fazer o que é mais gostoso, entendeu? O TDAH, o problema maior é a mudança dessa atividade. Sair de uma coisa não gostosa, uma coisa gostosa para fazer uma coisa não gostosa. Quando eles percebem, eles falam assim, talvez eu tenha, doutor. Talvez não seja tanta dificuldade de atenção ou tanta hiperatividade ali.
Mas a dificuldade de executar tarefas, né? Transição de tarefas, né? Essa é catastrófica pro TDAH, eu sei, porque eu sempre saio de casa falando assim, ai meu Deus, eu não queria ir. Mas eu vou. Porque depois que eu começo a fazer, aí tem outra vantagem, o hiperfoco, a diversão daquilo é uma Sim. delícia e vai embora. Mas o TDAH, ele sofre muito por conta disso. E o TEA também. O TEA vai acabar sofrendo por conta disso. Mas quando você vai explicando essas características de intervenção, de conexão, e de repente você explica, quando chega uma criança maior com transtornos já de comorbidades ali, e você fala, não, isso aqui acontece por quê? Porque o tempo todo ele tá fingindo, o tempo todo ele tá segurando uma barra para poder se conectar Isso com os é um amigos. desgaste tremendo, né? A mãe Gasto fala, de energia, né? a mãe fala, mas eu faço isso o tempo todo. Pronto, vambora também. Então bora avaliar. Não é porque você tem que tá tudo bem com ele, né? Exatamente. E pensando assim, que muitas pessoas têm receio de procurar o médico, tem receio de procurar avaliação. O que você pode falar para quem está escutando, assistindo a gente, do que esperar para essa avaliação, né? O que esperar, né? O que esperar desse momento da avaliação? Eu vejo muito como a primeira letra das palavras aí, né? O TEA, né? TEA é o T, transtorno, né? E o TDAH, transtorno. Aquilo se gera transtorno, a gente precisa procurar essa ajuda. Se você tem uma criança que ela tem outras crianças ali ao redor, e de repente a resposta ao estresse dela é bater nas outras crianças, é chutar em vez de falar, em vez de... Vamos ver, tá causando transtorno, tá exigindo aquilo, entendeu? Os sinais precoces, eles são fundamentais pra gente ver. Mas o transtorno na criança maior vai ser, às vezes, onde as outras coisas já passaram. O termômetro ali, a criança aprendeu, fez do jeito dela, deu as cabeçadas dela. Se você viu que surgiu uma problemática dentro da sua situação, você precisa buscar tratamento, isso não tem dúvida, entendeu? Mas na criança pequena, os sinais precoces, esse é o ponto maior. Viu aquilo, procure o tratamento. Porque para aprender a falar, 7 anos. Passou dos 7 anos é muito mais difícil. Aprende, também aprende. Mas sofre muito mais. A poda dos 3 anos, quanto mais aquela criança aprendeu antes daqueles 3 anos, aquela criança mais fixa aquelas informações, ela vai usar depois. Mesmo com as podas que podem surgir, alguma coisa vai ficar muito mais perfeita dentro daquela cabeça. Sim. Então aquela criança, quanto mais cedo, a mãe aí não pode ser TDAH, a mãe nessa hora. Deixar pra depois, né? O TDAH gosta muito de, agora eu não quero, eu faço pra depois. Então a mãe não pode ter TDAH nessa hora. Viu uma coisa errada, é uma urgência. Você precisa resolver ontem. Pra você ter mais tranquilidade, aquela criança ter um desenvolvimento mais adequado. Sim, você falou da poda neural dos 3 anos. A importância da intervenção precoce, né? Dessa intervenção antes dos 3 anos é justamente por isso, né? Porque a poda neural, ela vai eliminar aquilo que não tem uso. E se a criança está em terapia, aquilo está sendo estimulado o tempo todo. Então a chance daquilo não se perder é muito maior. Ela pode ter até aprendido a falar mamãe e papai, mas se não tá vendo necessidade de usar aquilo, né? Esse é o ponto engraçado, né? Entender o quanto aquela cabecinha tem que sacar que eu preciso estar usando isso, e aquilo virar uma prática geral, generalizar o uso daquele instrumento. E se eu até aprendeu, mas chega nos 3 anos, ela já não viu mais necessidade, ela para. Ela deixa aquilo pra fora, né? E vem a poda com intensidade. E isso acontece assim, poda neural não é só a criança autista, a criança neurodivergente que faz. O neurotípico faz poda neural o tempo todo. Se você me perguntar o telefone das minhas casas que eu tive na minha vida, eu não vou lembrar todos. São podas neurais, tá? É um mecanismo necessário do cérebro, né? Porque o HD não é infinito. Não é, exatamente. Então ele vai zerando certas partes que não usa, você vai zerando. E é isso. E passa para outras. Então aquela criança que não tá usando, não tá sendo estimulada, e aí é estimulada apropriadamente com a terapia correta, aquela criança chega um momento em que ela joga fora aquela informação. E daqui a pouco falava mamãe e papai, falava, nossa, mas agora não fala mais. É muito comum, né? Super. Infelizmente é comum. A gente ainda tem algumas situações como inflamações neurológicas e tal, mas assim, tudo com acompanhamento você consegue ter melhor medida, né? Os PANS, aquelas inflamações, né, neurológicas
pós-inflamatória, aquela criança que fica infecção de garganta muitas vezes, ou infecção de ouvido, que isso realmente vai atrapalhar bastante. Mas aí você tá seguindo bem com o pediatra correto ali, você vai chegar num ponto legal também. Sim, para eliminar essas variáveis, né? Para ter mais clareza das E como que é o seu acompanhamento com essas famílias? Depois que elas recebem o diagnóstico, elas começaram na intervenção, elas estão seguindo, como que você faz esse acompanhamento? Normalmente eu vejo as crianças de 3 a 6 meses novamente, para saber como tá indo a evolução, entendeu? Porque assim, o ABA pede relatório, né? Tem que ter gráfico, tem que ter dados. E aí a gente consegue ter uma ideia do que tá acontecendo com aquela criança. Porque se eu tenho uma dificuldade que beirou ali 6 meses e não teve uma evolução esperada, a gente tá tendo alguma coisa que já tem que ser, alguma modificação tem que acontecer. E aí entra as investigações genéticas mesmo. Por mais que a investigação genética você não tenha um tratamento muito a fazer, né? A gente não tem medicações que vão modificar um X frágil, uma coisa assim. Pelo menos você dá uma luz pra mãe. Ó, mãe, realmente a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e dar um prognóstico, vamos dizer Alinhamento assim. de expectativas, né? Infelizmente é uma verdade. Então esses primeiros 6 meses, por exemplo, 3, 6 meses, é muito importante para entender se aquela criança está fazendo a terapia de forma adequada. Porque daí se eu falo, mãe, trouxe o relatório aí? Não, que relatório, doutor? Não tô sabendo disso aí, não. Eu já sei que não tá fazendo direito. Então eu não posso cobrar daquela criança que ela tenha desenvolvido naqueles 6 meses se eu sei que já não tá fazendo a terapia de forma adequada. E aí eu já tenho que redirecionar essa mãe. Ó, mãe, talvez esse lugar que você tenha ido não é o foco que a gente prefere com as crianças, né? Que a decisão terapêutica, ela é muito fragmentada, né? A gente pede o ABA, né? E muitas vezes não, a psicóloga água, fono ABA. O que é isso, né? Que é isso? Não existe, fono ABA não existe. Mas, assim, a aplicação desse tipo de recurso com um gráfico, com resposta, ela tá dentro da análise do comportamento. E aí você tem muito mais tranquilidade para fazer o diagnóstico e dar sequência. Além do mais, eu não fico prendendo a mãe a um exame que é caro, né? A genética. Ah, mãe, chegou aqui aquela criança com suspeita de autismo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir um eletroencefalograma, vou pedir uma ressonância magnética e vou pedir exame genético daquela criança X frágil, vou pedir o que for. Ou CGH-Ray, o que for. Não é a primeira coisa que a gente faz. Primeira coisa, eu preciso da terapia. Vai pra terapia, corre com a terapia. Começou aquela terapia, fez 6 meses, olha, tá fazendo bem feita, bonitinha, não tem falta, tá o gráfico lá certinho, não evoluiu. Aí a gente pensa em fazer esses exames de alguma forma. O eletroencefalograma, se tem suspeita de epilepsia, né? A gente usa. A ressonância, se tem alguma suspeita de alguma massa, alguma coisa ali que possa surgir muitas vezes. E a genética para alinhar as expectativas mesmo. Mas esses são pontos que a gente usa secundários à indicação de tratamento ali da criança. E a medicação, né? Medicação, que o pediatra adora a medicação, né? Aí a gente tenta fugir o máximo possível, né? Porque que eu falei pra vocês, até falei antes, hein, turma? A medicação, a gente só tem 2 perfis, ou estimulante ou é sedante. E o sedativo, eu tomei risperidona, eu já tenho 24 horas de uma criança que não aprende na terapia. Não adianta. A risperidona, ela vai ajudar a diminuir comportamentos agressivos e tudo mais. Mas a gente sabe que pra terapia é um veneno. É uma camisa de força em versão Cápsulas. Gotinhas. Cápsulas. Ou gotinhas, verdade. Bom, é o que a gente falou, né? Poderíamos conversar aqui por 4 horas seguidas, que é um tema que dá pano pra manga. Muita coisa legal, né? E o quanto a gente aprende também. Por mais que, assim, a gente estuda isso todos os dias, quando a gente tá em contato com outros profissionais, a gente aprende muito. E o público, eu tenho certeza que também gostou muito dessa conversa. Foi muito legal. Ah, que bom que vocês gostaram, né? Eu podia ficar falando até amanhã. A minha mãe falava que eu era tímido quando era criança, sabe? Mas aí, o TDAH meu era distraído. Não é distraído, né? Você tá sempre prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Aí quando você falava Não sei por onde começar. Não, mas você falava na veia do negócio. Você falava no ponto ali que tava dando problema. Minha mãe falava assim, eu só fico esperando a hora que você vai falar, porque daí a solução do problema vai aparecer. Então assim, o falar, né, é um foco muito importante pra gente. É muito gostoso. Se vocês deixarem, eu vou falar até amanhã. Bom, pra gente ir encerrando,
Você tem indicações de fontes de informação, livros, cursos, né? Sim. Perfis a se seguir, Sim, inclusive o seu. pode seguir. O meu perfil é @o seu pediatra no Instagram, no TikTok, onde vocês procurarem, vocês vão me achar como @o seu pediatra. E a referência, eu gosto muito do Thiago Castro. O Thiago é sensacional. Ele tem muitas coisas que são de graça para a mãe aprender. Aplicações dentro da ciência da análise do comportamento para a mãe usar dentro de casa. De graça, no YouTube você encontra cursos gigantes inteiros que você pode ter. Porque muitas vezes a mãe não vai ter à disposição dela o profissional, não vai ter à disposição dela a clínica com análise do comportamento. Se ela conseguir fazer em casa, ela já está na frente de não fazer nada com aquela criança. Então, assim, é o perfil número 1, o Thiago Castro. Eu gosto muito do Paulo Liberalesso também, foi professor meu também, que ele tem uma visão muito definida das coisas dentro do autismo, muito prática, né? Muito preto no branco. Isso é bom, porque a mãe fica com menos dúvida. Então, assim, são os 2 perfis mais fortes aí pra gente indicar. E pode ser singular, né? Não podia deixar de ser. Porque, assim, informação com qualidade com as pessoas que conhecem do assunto, né? E que estudam o assunto, né? A ciência, infelizmente, tem sido atacada frequentemente agora, nos últimos anos. Quanto mais alto grita, mais vale, né? Não tem mais a noção do que tem reprodução aqui, na China, na Suécia. Que a ciência é isso, gente. Eu consigo fazer a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Isso é ciência. Baseado em evidências. Baseada nas evidências. Então, infelizmente, a gente tem sido muito atacado. Então, quando você encontra um foco que consegue reproduzir na sua casa, a mesma coisa que faz lá nos Estados Unidos, siga esse foco, que é o mais correto. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma conversa riquíssima, né? Acho que trouxe muita informação. A nossa troca foi incrível. Eu aprendi muito nesse episódio. Que legal, que bom. E eu tenho certeza que trouxe também muita clareza para quem está assistindo. Legal, muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Então, a gente falou hoje sobre tanta coisa importante, né? Sim. Sinais precoces, a importância da intervenção, a importância de ter uma equipe conectada, desses pais perceberem logo esses sinais e irem atrás, não deixar esse tempo passar, para não perder essas janelas do desenvolvimento, né? Então, a gente trouxe muita coisa legal hoje. Legal. Falamos também sobre, né, sobre também os sinais tardios, né? O que estar atento, quem procurar. Então, foi realmente muito enriquecedor. Bom, muito obrigada também a quem acompanhou até o final esse episódio. Quem vem acompanhando todos os episódios, é muito bom saber que a gente está conseguindo acessar cada vez mais pessoas com informação de qualidade. E espero que vocês possam extrair sempre o melhor conteúdo do que a gente traz aqui. Exatamente. Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, compartilha. É importante que quanto mais pessoas, como a gente falou hoje, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação de qualidade, mais pessoas vão ser beneficiadas, vão conseguir ter acesso ao diagnóstico mais cedo, procurar, né? Por intervenções de qualidade também. Ele trouxe vários pontos sobre a importância da intervenção de qualidade, que não é só fazer terapia, é terapia de qualidade. Exatamente. Então, compartilha esse conteúdo também com quem você acha que vai ser beneficiado. E deixa também um comentário falando o que você achou, sugestões. Se quiser também conversar com a gente, procure, tem aqui em algum canto um QR Code com contato da Somos Singular, que vai te direcionar para a nossa equipe. E é isso, assim, a gente tem várias possibilidades também para te ajudar no processo diagnóstico, né? A gente tem avaliação neuropsicológica nas nossas 3 unidades, né? Temos a unidade em Pindamonhangaba, unidade em Taubaté, unidade em São José dos Campos, especializados em adolescentes e adultos. Então, a gente também pode te ajudar no seu processo de avaliação e de intervenção também. Então, acompanhe a gente nas redes sociais também. É isso aí, não deixa. Se você quer continuar recebendo informação de qualidade, segue a gente no Instagram, @somossingular. No LinkedIn, no Facebook, no YouTube, aqui no canal da Pode Ser Singular, e fica pertinho da gente. Então é isso. Vamos encerrar e se despedir do pessoal? É isso aí, muito obrigada a quem acompanha até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, obrigado.